eu preparei uma aula misturando coisas que a gente tem pronta e acrescentando coisas novas. Então, eu decidi começar por uma justificativa, de novo, de como e por que a gente vem tentando investigar esse campo da geopolítica, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou começar uma aula que vocês vão ver que é uma montagem de várias apresentações de momentos diferentes, assim, ela vai ser uma aula que vai falar de China e sua zona de influência, vai falar um pouquinho de BRICS, Mercosul, Rota da Seda, ela vai ser um pupurri um pouco mais menos focado só na China, mas principalmente a partir do que aconteceu no Brasil em 2016, né? Principalmente a partir do golpe de 2016. Então, eu vou apresentar aqui também trechos de uma aula que a gente preparou, eu, o Henrique, que apareceu aí agora, a Maíra, o Danilo, que a gente preparou em 2018 para falar do golpe no Brasil e das nossas hipóteses do golpe. Tá? Então, essa aula é uma montagem de várias coisas. Bom, então, vamos começar. Vou compartilhar aqui a tela. Gente, eu estou com o meu ventilador ligado. Vocês estão ouvindo esse barulho do meu ventilador ou não está incomodando? Não, não está incomodando, não. Então, ótimo. Então, ótimo. Compartilhar a tela. Está suave, é ótimo. Minha tela já está compartilhando com vocês? Não, ainda não. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Marcelo, vou pedir Pronto. de novo. Liberou. Agora vai. Pronto. Vou botar a tela cheia aqui. Bom, então, essa é mais uma aula, né, que a gente preparou. Vocês vão ver que a aula tem, sei lá, mais de 200 slides. Aqui nós vamos parar a hora que tiver que parar, ok? Porque depois eu acrescento na aula uma parte que é um debate sobre clusters, né? É um debate que a gente fez no ano passado, porque a gente estava com foco nesses clusters urbanos. Então, a gente talvez entre um pouquinho nessa discussão de cluster urbano, que se confunde, às vezes, com as zonas econômicas especiais. Mas aí a gente vai chegar lá utilizando diversos autores. Bom, algumas premissas para a gente começar a falar de geopolítica e que a gente vem adotando para poder compreender essa situação global e como que o mundo se organiza com grupos em formação, com grupos de nações e grupos imperiais, a gente vai falar da diferença aqui do imperialismo para o império, essas grandes disputas de poder. Então, assim, uma das primeiras coisas, uma das primeiras premissas mesmo, é que o capitalismo imperialista ocidental ele não é uno, né? Existem várias formações de grupos capitalistas imperialistas e imperiais, e eu vou explicar um pouco sobre isso. Como que eu vou continuar passando, clicando. Bom, 2, em geral, a gente é convidado para falar e a gente se envolve, o grupo de pesquisa indisciplinar mais particularmente, a gente se envolve muito no debate sobre as lutas territoriais. Ontem mesmo, né, a gente teve aí à noite um webinário com convidados do Brasil inteiro, que está acontecendo esse webinário todas as terças à noite, aí, desses 2 meses, sobre lutas urbanas, né, sobre cartografia das lutas urbanas. E, em geral, a gente vai conversar como resistir a esse avanço neoliberal, ou como resistir a esse capitalismo completamente predador, né? Perverso. E aí a pergunta é sempre assim, que eu gosto de introduzir, resistir contra quem e contra quais mecanismos e quais grupos envolvidos aí nas relações contemporâneas de poder, né? Porque se você é envolvido com um movimento social ou um grupo que é anticapitalista e quer fazer a revolução, é um tipo de estratégia de luta, de estudo, de organização que você vai ter. Se você
é reformista, ou seja, acredita que existe uma etapa ou etapas, existem etapas anteriores a uma possível revolução no futuro e que teríamos que vencer essas etapas com outro tipo de organização social, sem pegar em armas agora e sem fazer revolução, a gente chama isso de reformismo. Então, a gente vai resistir contra tudo ou nós vamos nos organizar para conseguir surfar de alguma forma ou criar concessões populares, sociais, com esses grupos capitalistas. Outra coisa, esses grupos capitalistas internacionais, esses grandes blocos, que eu vou mostrar eles aqui até o conjunto deles visualmente, eles se organizam de que forma, né? Quais são as prerrogativas de cada um desses grupos? Alguns são antidesenvolvimentistas, porque são baseados no rentismo. Outros são super desenvolvimentistas, que é o caso aí da Eurásia, dos países que estão ligados à Rússia e à China. Outros querem estabelecer um tipo de desenvolvimento que não seja tão predatório, mas que seja ligado às redes globais de poder e principalmente às redes ocidentais. Eles se aproveitam de um certo desenvolvimentismo, mas, ao mesmo tempo, dentro de uma controvérsia ou de contradições profundas, anunciam uma narrativa que é antidesenvolvimentista. Então, quando a gente vai dizer resistir, a pergunta sempre que eu vou colocar, né? Resistir a quê? A que grupo você está ligado e a que grupo, a quais grupos, contra quais grupos você vai lutar. Bom, e aí, para a gente pensar esses grandes grupos geopolíticos, não dá para excluir que esses três grupos eles estão disputando a hegemonia global, né? Eles atuam em rede entre redes de produção capitalista, redes capitalistas, redes de produção de informação, redes de países e Estado-nação, e eles atuam de forma transescalar, ou seja, eles estão tanto no território, no nosso cotidiano, né, na tal da sociedade civil, mas eles estão também conectados com os grupos de poder locais, municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Então, é muito mais complexo do que dizer assim, vamos resistir, né? Ou vamos nos organizar, ou vamos organizar a nossa sociedade, colocar todo mundo junto dentro de um balaio só. É possível, né? E aí, que também a gente tem outras frentes de pesquisa e de investigação que a gente vem debatendo e cartografando também os múltiplos coletivos, né, de grupos formados de ação de luta coletiva ou de ação coletiva, que envolve ONGs, que são nacionais, mas também internacionais, fundações, que são nacionais, mas também internacionais, associações, conselhos, e que atuam de uma forma mais vertical, o que a gente poderia chamar também de arborescente, para fazer uma referência aí a um debate do Deleuze e do Guattari em vários livros, né? Principalmente nos livros 5 volumes do Mil Platôs, ou de uma forma rizomática, em rede, meio invisível, né? Esparramada no território, nas mídias, nos grupos sociais, nos coletivos, né? O rizoma ele é associado não a uma árvore que tem a raiz profunda e uma relação vertical de relações de poder ou de conexões vertical. Aí a gente poderia pensar sempre o Estado é muito mais arborescente do que uma favela, né? Como que a lógica social se dá numa favela, que seria muito mais rizomática. Mas também acho importante dizer que essa forma arborescente e rizomática, muitas vezes, todos esses grupos utilizam dessas estratégias e dessas táticas, sejam arborescentes, sejam rizomáticas, né? Sejam as resistências, sejam os grupos de poder que tentam controlar essas resistências. E aí que a gente começa, então, a partir de um texto que eu vou mostrar o livro aqui, que se chama Império, de um livro que foi lançado em 2000 pela dupla de pensadores Michael Hard e Toni Negri, que é um autonomista italiano muito importante,
eles vão fazer uma diferenciação grande entre imperialismo, que seria essa lógica do capitalismo fordista, produtivo, material, né, que a gente tinha abundância no Ocidente, que faz parte aí das nossas primeiras revoluções industriais, né? E a chegada de um novo tipo de capitalismo, que seria o capitalismo imperial, o império, que ele seria uma tendência de produção capitalista pouco produtiva, extremamente rentista, né? Pós-fordista, pós-material, pós-industrial. Isso no Ocidente, porque a gente sabe que, a partir dos anos 70, a gente tem uma migração do nosso capitalismo fordista, produtivo material, do Ocidente para os países na Ásia, por exemplo, né? Seja o Japão, sejam os tigres asiáticos, seja a Índia, sejam os novos tigres asiáticos, e principalmente na China. Então, o que acontece é que o Ocidente acaba herdando ou se organizando e organizando a sua economia a partir dos anos 60, 70, com uma tendência forte a um capitalismo focado no quê? No terceiro setor, né? Na produção de inteligência, na produção de narrativa, na produção de tecnologia, na industrialização, mas na indústria complexa, né? Na produção de territórios ligados ao turismo, na produção de conhecimento via universidades, via institutos, instituições, na produção de arte e de cultura, né? Está muito ligada a essa lógica do império. E também a gente não pode esquecer que o império, essa forma de organização em rede, rizomática, aparentemente sem um eixo articulador, vertical, né? Porque eu estou falando aparentemente porque é óbvio que existem grupos que tentam controlar esse império, né? Grupos transnacionais. Então, a gente vai começar a falar aqui um pouco sobre isso. Por que eu acho importante a gente dar essa aula hoje também? Porque na hora de ouvir o Pepe Escobar, o Chossudovsky, outros autores que a gente vai apresentar para vocês ao longo do tempo, o Coríbico, que é um russo, assistir alguns debates sobre geopolítica ali no 247, o Pepe está sempre por ali sendo entrevistado pelo Atush, mas outros debates geopolíticos, é muito importante para a gente da academia tentar entender a diferença desses grupos em formação, que estão sempre se modificando, que estão disputando o poder global. Então, a globalização ela surge junto com essa lógica do império, né? E aí você tem uma globalização que tem a ver com um sistema produtivo, ou seja, eu tenho peças para montar um celular, eu tenho peças, produtos e tecnologia que vem de países diferentes, se articulam e são montados em algum lugar, então eu tenho uma economia global e globalizada via as pequenas peças dos hardwares, as pequenas peças de montagem de alguma coisa, seja um carro, seja um edifício, seja um celular, né? Então eu tenho uma economia globalizada, mas você também tem uma outra forma de estabelecer o centro territorial de poder, que é centros territoriais de poder e centros de poder altamente financiarizados, baseados nas lógicas de transação bancária, no mercado de ação, né? No mercado dos títulos, no mercado das debêntures, no mercado financeiro. Muitas vezes um mercado financeiro sem lastro no material, né? Mas, muitas vezes, esse mercado financeiro, para você vender bem uma ação, ou para você vender bem um pacote, um conjunto de ações, você teria que ter um certo lastro, né? Um lastro material que garanta que aquele título ou aquela ação ela esteja lastreada, seja num conjunto de produção de território urbano, aí, via parcerias público-privadas, seja na terra, por exemplo, os fundos de pensão americanos dos professores de Harvard, eles estão lastreados hoje basicamente nas terras, em terra, né? Então é por isso que eles estão comprando muita terra no Brasil. O lastro é assim: se depois não tiver o dinheiro para me pagar aquele título com dinheiro em cash,
né, ou criptomoeda, ou Bitcoin, seja lá o que for, eu tenho um lastro que me garante esse recurso, a princípio invisível, que é um pedaço de terra no Brasil, na Amazônia, por exemplo. Né? Então, é por isso que existe, sim, um capitalismo que faz parte desse império, que é um capitalismo financiarizado, basicamente rentista, não produtivo, mas que vem buscando lastros materiais no planeta, né? Como se ele ficasse aí, a Raquel Ronick sempre fala isso, como se tivesse esse capitalismo rentista do império que ficasse pairando sobre os territórios, sobre os países, sobre os espaços, e esperando o momento certo para descer e lastrear, né? E criar vínculo com aquele território. Isso que eu estou falando aqui é mais para puxar para quem é da arquitetura, e nós vamos discutir muito isso do ponto de vista territorial. Né? Bom, mas a princípio, segundo Hard e Negri, aí está a capinha do livro deles, que saiu no Brasil em 2001, esse império ele é um rizoma, ele é uma rede, ele é configurado por entidades híbridas, hierarquias flexíveis e não hierarquias verticais, permutas plurais, por meio de estruturas de comando principalmente reguladoras. Então, o que esse capitalismo financeiro, imperial, e esses grupos de poder vêm fazendo desde os anos 80, principalmente? Eles vêm diminuindo o poder de controle que o Estado-nação, que a política local, ou que a população local, ou que as forças populares, ou dos partidos populares, sejam eles, inclusive, de esquerda ou de direita, que defendem a soberania nacional. Tudo que o império não pode suportar, que é essa rede transnacional, é uma defesa da soberania nacional. Então, por quê? Se eu tenho defesa de soberania nacional, eu vou ter regulamentação, eu vou ter leis rígidas e não flexíveis para poder regular e garantir que o meu Estado-nação tenha vantagens com essas parcerias internacionais ou dentro desse modo de produção e distribuição internacional do trabalho mais flexível. Né? E aí, no livro, a gente vai ter... Deixa eu ver se eu... No livro, a gente vai ter uma diferenciação constante, então, entre esse império capitalismo fordista e esse imperialismo do capitalismo fordista, fazendo relação diretamente ao Estado-nação forte e soberano, né, versus o império do capitalismo pós-fordista, ou do capitalismo financeiro, ou do capitalismo pós-material ou imaterial. Bom, então eles estão o tempo todo fazendo essa comparação e destrinchando isso. Então é um livro que, para quem interessa o debate da globalização sob essa nova ótica, que é essa ótica do império transnacional, eu aconselho esse livro, né, do Hard e do Negri fortemente. Tá? A tentativa de debater que a gente não tem mais fronteiras rígidas e as nossas fronteiras, elas são fronteiras flexíveis, né? Isso veio sendo narrado e colocado na mesa por think tanks, intelectuais, governantes, ao longo dos últimos 50 anos, né? E eu vou mostrar para vocês um pouco quem são esses grupos, e aí vocês vão entender, na hora que vocês começarem a estudar, fazer pesquisas e se aprofundar, vocês vão entender melhor isso. E também, mais à frente, nós vamos colocar assim, como que a China consegue, vamos dizer assim, hibridar, misturar um sistema Estado-nação forte, com partido comunista forte, com exército forte, com seus bancos públicos, com comando e controle da população total via, né, esse novo panorama aí de um universo digital da vigilância, e, ao mesmo tempo, criar bolsões de império, bolsões desse capitalismo financeiro, vamos dizer assim, que mescla com o industrial, utilizando tecnologia, conhecimento, território, material da própria China para avançar, vários grupos transnacionais atuando aí, né, na China,
principalmente depois das reformas, né? Principalmente depois das reformas que a Cília já citou na aula dela, a gente vai ver um pouco lá na frente, e todas elas com e tudo isso envolvido no império que utiliza, né, a tecnologia da informação como a sua base, como sua plataforma de organização, né, desse capitalismo. Bom, então, quando a gente fala desse império, a gente está falando também do sistema neoliberal, né, em contraste com esse, entre aspas, velho imperialismo, né, marcado pelo Estado-nação. E aí vai dizer que, né, que esse sistema neoliberal imperial ele não estabelece um centro territorial de poder e tem suas fronteiras sempre em expansão. Bom, mais uma vez, sob a perspectiva do Estado-nação, o imperialismo ele teria um centro absoluto no Estado, né? Numa lógica de Estado e aí dentro dele da regulação estatal, né? Com uma organização administrativa muito vertical, hierarquizada, organizada, e vamos dizer assim, muito visível, muito bem desenhada e que todos nós podemos acessar. Já o Império, no Império, o Estado-nação ele não tem essa função primordial, a função é secundária, desde que tenhamos Estados-nação desregulamentados, ou regulamentados aí, né, as reformas administrativas, as reformas do Estado, regulamentados para se enquadrar dentro desse processo de globalização, que a gente vai dizer que é uma globalização que veio priorizando nos últimos anos, né, nos últimos 50 anos, um aumento do acúmulo do capital e da renda nas mãos dos países imperialistas, ex-imperialistas e atualmente imperiais. Porque aí não são só os países que ganham, mas são as empresas transnacionais, né? Então, isso também é muito importante. São poucas famílias conectadas em rede que detêm, vamos dizer, muito, muito menos de 1% de pessoas que detêm quase toda a riqueza do mundo, né? Então, a gente teve um acúmulo exponencial ao longo dos anos. Então, nunca na história da humanidade, do que a gente conhece de história da humanidade, a gente teve tanta concentração de renda e riqueza na mão de poucas famílias, né? E daí que, para você constituir impérios e imperialismos, né, você sempre precisa de um exército. No caso do Império Contemporâneo, o exército é um exército criado aí sob os paradigmas da Segunda Guerra Mundial, né? A plataforma de defesa, de combate, de invasão, de controle militar é a OTAN, por exemplo, e não o exército americano, e não o exército brasileiro, e não o conjunto de exércitos. Então, entender onde estão as bases da OTAN no mundo é entender um pouco como esse império age, porque aí esse império ele faz parte de uma rede. Ele constrói e constitui uma rede. Então, toda a família ONU, toda, incluindo aí a Unesco, o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento, que é o BID, né, dos países em desenvolvimento, que vai emprestar dinheiro para os países que precisam desenvolver, o FMI, todos esses são bancos ligados a essa rede ONU/OTAN, né? Então, são famílias do tipo os Rockefeller, os Rothschild, a família inglesa, a real inglesa, a família real holandesa. São poucas famílias que organizaram isso desde 1954, a partir de um encontro que se chamou Clube de Bilderberg, né? Então, é um clube que se reúne todo ano, eles têm um site no ar, isso não é teoria da conspiração, é só entrar no site que está lá, o encontro deles anual, e é um encontro onde, vamos dizer, os players, os atores mais importantes desse império, sejam eles de indústria, sejam eles da mídia, sejam eles dos bancos, eles se encontram
definem, traçam as estratégias de atuação e logo depois a gente tem o encontro de Davos. Esse encontro aí é aberto e oficial, no qual a gente assiste às falas de alguns representantes, mas tudo já foi acordado nesse encontro do Clube de Bilderberg alguns meses antes. Isso também é muito importante dizer, né? Quando a gente vai falar de geopolítica, inclusive na esquerda, é muito comum alguém olhar para você e falar assim, mas isso é teoria da conspiração. Então, no Brasil, é como se a gente não pudesse falar de geopolítica. Eles já criaram essa narrativa que tentar entender as lutas e as forças que operam no território, no país, na política, no judiciário, elas são forças locais e não tem nada a ver com a influência internacional, como se não houvesse, por exemplo, pós o golpe de 2016, um ataque crescente ao nosso patrimônio e uma desregulamentação da nossa legislação, né, inclusive da nossa Constituição. Para quê? Para que você diminua, vamos dizer assim, os nossos direitos trabalhistas, a regulamentação sobre o trabalho. Então, isso vai influenciar diretamente na divisão internacional do trabalho, por exemplo, para você desregulamentar a posse de terras. A gente está aí num processo veloz de desregulamentação, né? Porque agora os estrangeiros vão poder comprar terra, comprar a Amazônia inteira, comprar vastos territórios, comprar cidades inteiras. Então, a gente tem esse processo do império aí desmantelando a capacidade do Estado-nação, do país, do governo ou das forças populares de gerir o seu território e tomar decisões próprias do seu território, né? Daí, de novo, sob uma perspectiva da economia, é isso, né? Essas nações que são dependentes, que estão na periferia desse capitalismo ocidental, e eu estou o tempo todo aqui falando do Ocidente, tá, gente? Esses países nessa periferia do capitalismo ocidental, eles vão, então, entregando as suas riquezas para que as transnacionais acumulem, né? O sistema corporativo acumule mais e mais. Acho que a maioria das coisas aqui eu já falei. Sobre a perspectiva da economia do trabalho, também já falei, né? Essa retração do contingente de trabalhadores empregados nos setores que são os setores produtivos, muito claros, no caso do Brasil, né? A gente vive um forte processo de desindustrialização desde os anos 80, e isso é o quê? Os países, vamos dizer, no comando desse império, né? Ou os atores principais no comando desse império transnacional global, atuando, provocando uma onda neoliberal de desregulamentação, inclusive, do trabalho, do emprego e do setor produtivo industrial, que migrou para a Ásia, quase que basicamente, mas que os setores produtivos industriais complexos, vamos dizer assim, de uma industrialização complexa, que precisa de ciência e tecnologia para se desenvolver e agrega muito valor ao produto, também está ainda nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. São países também industriais, tá? Eles não deixaram de ser industrial, não. Bom, então, a gente no grupo vem tentando desenhar um pouco melhor com exemplos. Quem são esses grupos, né? Então, a gente teria um grupo que a gente está chamando de imperialismo conservador ou neoconservador, que aglutina uma lógica de Estado nacional, as oligarquias locais e nacionais, né? A gente tem um outro, que é o império transnacional progressista, e essa palavra é muito interessante, que é uma palavra super adotada pela esquerda, né? A esquerda progressista, internacional progressista, liderada aí pelo Haddad, pelo Bernie Sanders, pelo pessoal do Podemos, do 15M na Espanha, etc., né? Então, a gente chamaria isso de um império transnacional progressista, né? Com pautas progressistas, pautas de costume progressistas, é o caso do Bernie Sanders agora. E a gente tem o bloco eurasiático, que meio que vai na tangente disso tudo,
e se organiza de outra forma, aproveita formas imperiais de organização, mas não deixa de forma alguma de estabelecer as relações Estado-nação fortes, né? Estados fortes, com controle forte da sociedade, da economia e etc. Então, a gente vai ver melhor isso, porque tem uns diagraminhas aqui. Vocês se veem na tela? É tipo assim, esse quadrinho aqui, vocês ficam vendo esse quadrinho de vocês mesmos? Vem, né? Bom, dá para movimentar o quadrinho, eu coloquei até no... Dá para diminuir ele? Fica petitinho, né? Ele tá pequenininho. Para mim tá pequenininho. Ele tampa, né, a apresentação. Para mim, eu pus só o seu, porque você está falando, por exemplo. A gente não vê o seu, não, só o da gente mesmo. Ah, então tá bom. Então ótimo. É que você pode escolher só ver a projeção. Aí é uma escolha sua. Olha só. Esse é um slide que a gente fez antes de evoluir para os 2 próximos que eu vou mostrar. Então, como que a gente começou a organizar essa informação? Rastreando as narrativas desses grupos e tentando entender como eles funcionam, a partir de muitas fontes, não só da Reuters, Globo, El País, The Guardian, New York Times, The Economist, mas também utilizando a Sputnik, a RT, a Telesur e muitas outras fontes de informação que vêm também da Eurásia. Tá? E, inclusive, vamos dizer assim, a plataforma de comunicação do Trump e desse imperialismo neoconservador, que é a Fox, né? A Fox News, ela é uma TV conservadora. Bom, daí a gente começou a dividir, então, do jeito que eu já falei, o imperialismo nacionalista e neoconservador, então todos têm esse discurso supernacionalista, um discurso anti-globalização, anti-globalistas, né? Uma aposta no Estado-nação forte na soberania, então uma discussão, uma defesa ampla da soberania, e uma coisa, né, gente, é discurso em defesa da soberania, outra coisa é ação que demonstre que você está defendendo a soberania. Então, quando a gente fez esse slide, a gente tinha aí alguns representantes desse grupo conservador. Tinha o Salvini na Itália, a gente tem o Bolsonaro no Brasil, a gente tinha o Trump nos Estados Unidos e ainda tem, porque ele permanece como uma liderança forte desse grupo, a Le Pen na França, o Orbán na Hungria, e um cara muito importante, que é o grande think tank, vamos dizer assim, organizador desse grupo, que tem um grupo que ele criou, que se chama The Movement. Olha que interessante. E que é sediado também em Bruxelas. A gente tem um outro grupo do Império Transnacional Progressista, é o que a Nancy Fraser vai chamar, né, uma pensadora marxista, feminista de Nova York, vai chamar de neoliberalismo progressista, com uma atuação subjetiva e na produção de subjetividade mesmo, via cultura, ONGs e fundações, uma aposta na multipolaridade, então um discurso que o mundo, que a globalização vai ser boa para todo mundo, que a gente precisa ter uma integração mundial, uma defesa desses fluxos, né, de imigrantes. Então a gente vai ter aí sempre essas fundações ligadas ao partido, os democratas americanos, principalmente na frente disso, né? Ou o que o Pepe Escobar e muitos outros vão chamar de deep state americano, né? A gente tem os bancos centrais, o Banco Mundial, FMI, BID, né, os otancentristas, de forma geral, aí nesse império transnacional progressista. Daí, Clinton, Hillary, Obama, Trudeau no Canadá, e aí tem até uma interrogação no Macron na França, porque a gente tem considerado o Macron uma certa dissidência desse grupo, né? Ele, como ele representa a City de Londres, ou os bancos ligados aos Rothschild, que é uma família londrina que detém aí, sei lá, grande parte do PIB do planeta Terra, né? E essa turma aí do Clube de Bilderberg, mas também que é ex-Clube de Roma, que o próprio Fernando Henrique fazia parte, Comissão Trilateral, etc. E um terceiro grupo no Oriente, né? Que também é um nome inventado por nós, né? Assim como a CIA inventou o conceito de teoria da conspiração
assim que o Kennedy foi assassinado, né? Kennedy foi assassinado depois que ele fez um discurso denunciando esse grupo do Império Transnacional Progressista. Ele foi assassinado, sei lá, acho que um mês depois ele foi assassinado por esse grupo, provavelmente, tudo indica. Bom, aí esse grupo sino-russo, com essa influência territorial que a gente está estudando agora, produzindo a Rota da Seda e muitas outras políticas e instituições, ele é um grupo que defende também o nacionalismo, né? Um Estado-nação forte, bancos estatais regulando a economia, legislação pouquíssimo flexível, e as parcerias entre eles e os países que pertencem ao bloco euroasiático. Eu não sei se vocês viram essa semana, o bloco asiático está muito articulado, mas a gente teve essa semana uma notícia que a China ultrapassa os Estados Unidos do ponto de vista das negociações comerciais, né? Então, hoje a China se torna a maior parceira comercial da Europa. Então, na verdade, a gente tem aí a China e a Rússia, a Eurásia, disputando o controle da Europa. Isso aqui foi um mapa mundi que a gente fez na época também, né? O Henrique e o Danilo, tentando territorializar como exemplo esses grupos aí no mapa mundi. E aí, essa, para mim, é um slide que ele não contém, vamos dizer assim, a dimensão das coisas, não tem uma relação direta científica com o que é mais um mapa visual mesmo, um diagrama para a gente tentar entender. É um diagrama que a gente tem trabalhado nele e aprofundado isso aí sim, acompanhando de planilhas, esses 3 grandes grupos geopolíticos mundiais. Então, vamos lá de novo, né? O imperialismo anti-globalização, né? O conservador, que adota o populismo de direita como principal narrativa, desenvolvimentista, ligado aos grupos sionistas, né? De judeus sionistas, nativistas, né? A defesa, por exemplo, no caso dos Estados Unidos para os americanos, com Steve Bannon aí na ponta. O Deep State americano, que vocês vão ver em várias entrevistas com o Pepe, ele é um Deep State, um estado profundo, invisível, que controla, vamos dizer assim, grande parte das políticas adotadas pelo Estado americano. E ele tem uma mescla aí de pessoas ligadas ao imperialismo, vamos dizer assim, neoconservador, mas, em grande parte, essas forças transnacionais que defendem um mundo globalizado, mas que, na verdade, têm o objetivo de controlar esse mundo inteiro, né? E aí a gente tem, vamos dizer assim, agências muito importantes de espionagem, é o caso da CIA, e de ONGs e fundações que ficam fazendo o bem, entre aspas, pulei, fazendo o bem, que são o SAID e NED. Quando vocês virem essas 2 organizações ligadas a qualquer coisa que vocês estão investigando, fiquem atentos, porque eles são exatamente o braço de produção subjetiva e espionagem social, popular, democrática, do que a extrema-direita chama, e com toda razão, da nova ordem mundial. A narrativa da nova ordem mundial, ou do império, é antidesenvolvimentista, a economia verde está na frente, o rentismo é a prática principal, a defesa da globalização e da desregulamentação dos Estados-nação, né? São essas elites globais e esse capitalismo financeiro improdutivo. O Wall Street no comando, né? O Federal Reserve, que é esse banco americano, que seria o nosso banco central, mas ele é privado, a ONU e toda a família ONU. A União Europeia foi criada por esse grupo, né? Os Rockefellers estão sempre no comando, sempre, em todos esses grupos que a gente entrar, na hora que você vai esmiuçar, você chega na, vamos dizer assim, na família Rockefeller e na forma como a Fundação Rockefeller atua em todos esses planos aqui, né? A Open Society, que a extrema-direita brasileira vive denunciando, é real, né? Ela existe e ela financia principalmente os governos de esquerda.
a Ford Foundation, outras pautas importantes, o governo aberto, a transparência, o transnacional, o neoliberalismo progressista, a democracia direta, etc. E aqui a gente tem um bloco, que seria esse outro bloco que está conectado, né, em processos de conexão, que defende a soberania nacional, que é Rússia, China, Irã, Síria, Turquia, Coreia do Norte, e aqui na América Latina, o que mais nos interessa, Venezuela e Cuba. Né? Então, e a gente pode rastrear isso de diversas formas. Né? Por exemplo, quando o Guaidó tenta, que é aquele político neoliberal apoiado pelo imperialismo e pelo império, para tomar a Venezuela das mãos do governo popular do Maduro. Então, quem é que vai lá defender a Venezuela? Rússia e China, e Irã, comprando petróleo de forma antecipada, enviando exército, etc. Qual vacina que eles estão tomando? Sputnik, etc. Então, eles são, na verdade, uma certa plataforma muito clara para esse grupo eurasiático na América, né? Na América como um todo. São os dois países onde a Eurásia, vamos dizer, tem condições de se expandir com muito mais estabilidade. Bom, isso daqui eu já falei, mas eu vou repetir. Então, a gente tinha aí um conjunto de instituições, agências e políticas do capitalismo fordista produtivo ocidental que, aos poucos, migra para a Ásia, né, para os países asiáticos, e a gente tem, então, uma construção desse capitalismo pós-fordista e material, flexível, cultural, social, pós-Thatcher, que vem sendo constituído quando o capitalismo produtivo migra para a China e para a Ásia, e para os países asiáticos em geral. E aí, eu já falei isso aqui também, né? Você tem, então, um Ocidente, e principalmente os países no comando dos países periféricos, né? No centro dessa hegemonia mundial, produzindo comunicação, informação, tecnologia, conhecimento, cultura, turismo. E essa relação de produção do turismo tem muito a ver com a gente, porque tem uma produção territorial, né, ligada ao turismo também. Bom, essa estratégia dos países dos blocos hegemônicos ocidentais, eles têm sido, né, têm tentado reduzir a influência da China e da Eurásia nos mercados emergentes. E a América Latina é um deles. Isso é uma hipótese nossa de investigação, tá? Então, a gente tem essa hipótese. E eu compartilhei essa revista indisciplinar com vocês, que é a revista indisciplinar, volume 4, número 2, que é a 7ª revista, que tem um texto, então, que eu estava falando com vocês, que eu vou apresentar uma parte dessa aula aqui, baseada nesse texto e nessa aula, que é sobre a estrangeirização como uma dimensão geopolítica imperial e neoliberal do golpe que aconteceu no Brasil em 2016. Nessa aula, a gente deu essa aula aí com outros professores na universidade, a presidenta Dilma abriu essa aula, né, no auditório lotado, ela abriu essa disciplina. O que nós fizemos? A gente ia dar uma aula nessa disciplina e aí a gente ouviu, né, a fala da Dilma e reorganizou a fala da Dilma, porque foi uma fala muito geopolítica, em hipóteses, e organizamos a nossa apresentação e o nosso artigo a partir dessas hipóteses, né? Então, algumas hipóteses ligadas à geopolítica eu vou apresentar agora. Então, a gente usou esse método, né? A gente pegou a aula, transcreveu a aula, marcou as cores das categorias das hipóteses que a gente queria levantar, porque a gente criou categorias: geopolítica, corrupção, financiarização, política social, crise política e estrangeirização. Então, essas cores aqui, a gente foi marcando a fala dela com essas cores, criamos uma planilha no Excel com essas cores e fomos retirando da fala dela e colocando os links
para os trechos, né, meio minutado, para poder construir, então, a aula, que é esse quarto ponto aqui, com as hipóteses, tá? Para construir as hipóteses, a gente pegava sempre uma fala da Dilma e a gente ia atrás de outros autores e de matérias de jornal que pudessem comprovar isso. E aí, então, essa primeira hipótese aí, dizendo que a ideia do golpe principal era interromper a disputa do Brasil pela hegemonia geopolítica mundial. Então, a Dilma fala isso na aula que a gente vai disponibilizar para vocês também no webinário, que a gente convidou ela para o webinário do mês passado. Daí ela vai dizer, né, que, basicamente, o mais importante é entender que o golpe foi para enquadrar o Brasil dentro dessa disputa geopolítica. A gente era a sexta e, logo na sequência, a sétima maior economia do mundo, né? Então, a gente tinha acabado de ter uma crise, um crash de 2008 do sistema financeiro, mas o que a Dilma fez? Ela apostou na economia interna. E quando você aposta na economia e no consumo interno, você consegue nadar contra a corrente, né? Fazer o que a Dilma fala, uma política anticíclica, anti-golpe, anti-golpe crise, né, do capital financeiro. Bom, e aí a gente tem um livro do Mercadante com Marcelo Zero que trata disso, a gente usa muito esses textos deles para continuar essa avaliação, né? Então, olha como o Brasil, a partir de 2006, começa a ocupar o mercado de exportação e importação de manufaturados, né? Então, isso é um dado super importante, um dado do Banco Mundial. Olha o que acontece com o Brasil. Então, a exportação de manufaturados ela cresce radicalmente. E isso significa que você está disputando no mercado internacional, disputando hegemonia. E aí a gente tem provas de que isso não agradava nada ao deep state americano, né? Então, você tem aí os Estados Unidos espionando a Petrobras, né? Então, o caso Snowden, né, revelando essas espionagens, saíram aí nas principais mídias, né? Então, acho que o caso da Petrobras talvez seja o exemplo mais claro para a gente entender que esse golpe era um golpe na soberania nacional, numa empresa nacional que iria nos colocar num parâmetro de disputa internacional altíssimo, né? E, além disso, vinculado, né, a Dilma vincula, em 2013, ela consegue aprovar no Congresso, né, a vinculação dos royalties do pré-sal para a educação e a saúde. E isso, claro, você atrela a sociedade a uma estratégia de governo e de empoderamento de uma empresa nacional. Né? Aí a Dilma critica, em vários momentos, ela deixa de ir aos Estados Unidos, né? Ela tinha um encontro com o Obama nos Estados Unidos, ela deixa de ir e ela faz essa denúncia na ONU, né? Dessa espionagem americana. Obama ficou possesso com Dilma naquele momento. Bom, daí é mais sobre espionagem, né? A impossibilidade de esse tipo de sabotagem que os Estados Unidos criam, utilizando a infraestrutura digital, né? Esse capitalismo, essa era industrial do capitalismo de vigilância e 4.0 que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, aí a gente tem muitas frases da Dilma, né? Uma coisa importante de dizer é que quando o Brasil ele tem essa ascensão geopolítica, quando ele tem essa ascensão numa disputa global, ele simplesmente leva junto outros países. Então, o Lula faz uma defesa ferrenha para que o G7 se torne G20. Já existia o G20, mas ele coloca o G20 numa cena, porque ele quer levar os países em desenvolvimento junto com o Brasil para essa disputa, né? Para essa disputa geopolítica ela ser, vamos dizer, mais multipolar, né? Então, a defesa de Lula pelo G20 ela é fortíssima. Outra coisa também que tem nos salvado a economia, viu, gente? O Brasil não quebrou ainda porque nós temos essas reservas
que foram reservas acumuladas nos governos petistas de 380 bilhões de dólares, né? Então, isso também é um dado fundamental da soberania e da forma com que o Brasil vinha disputando geopoliticamente. Outra, para ter autonomia, né, com relação a essas crises internacionais, por exemplo, o reforço do Mercosul, né, que já existia, mas também a organização de outras formas de consolidação da integração latino-americana e caribenha, né? Então, você tem a CELAC, que engloba o Caribe e o México, né? E a ideia foi muito forte durante os governos petistas aí, né, de unir a América Latina para que a gente pudesse disputar melhor aí a hegemonia, né, internacional, e a Unasul. Eu vou mostrar aqui melhor quem são, né, esses órgãos, né, essas instituições, né? Então, a CELAC é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, né? E o Brasil aí sempre, durante todo esse período, na ponta do desenvolvimento e produzindo encontros, reuniões, né, nessa defesa dessa integração, e a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. Também a gente vai ter uma série de tentativas de organizar esse comércio e essa estrutura institucional de integração latino-americana. Também a gente vai ter o reforço dos BRICS no governo Dilma, né? A Dilma vai encarar esse projeto de um bloco econômico que ele iria ter um banco, ele tem um banco, e um cabeamento de internet que nos torna soberano digitalmente da perspectiva da infraestrutura com relação à NSA e ao sistema de vigilância e de controle do fluxo de informação aí em Miami, nos Estados Unidos, né? Daí a diferença, né, dos G7, G8 para o G20, né, os países que o Brasil carrega junto para o G20, e esse momento na América Latina de governos com tendências de esquerda, né, de uma esquerda reformista, pode até ter um discurso revolucionário, mas bastante reformista, né, entrando em disputa com esse império do capitalismo global, né? Então, naquele momento a gente tinha o Kirchner, mas depois, durante o governo Dilma, a gente tinha a Cristina Kirchner, né? O Chaves, que também faleceu, o Evo Morales, e aí não está na foto, mas o Correia e outras importantes lideranças de esquerda na América Latina, puxando esse desenvolvimento. E aí vem uma tentativa, então, de justificar por que é importante para a gente acompanhar e rastrear não só os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e América do Sul, África do Sul e a Rota da Seda. São infinitas as imagens e os encontros desse grupo dos BRICS também, né? E aí a gente pode imaginar, quando a gente vê essas fotos, a irritação causada tanto no imperialismo neoconservador, nativista americano com características sionistas, né? E quanto no império transnacional progressista do Obama, Hillary e do Deep State americano, né? Porque estávamos aí, no começo do século XXI, organizando uma outra forma de fazer a gestão das forças globais, né? Então, a gente tem aí uma série de encontros que iam acontecendo. Isso aí foi uma matéria, acho que de 2016, não sei, sobre os BRICS, sobre o acúmulo de economia naquele momento. Mentira, eu acho que é 2013, que eu estou vendo os dados aí, e como que esses países, os PIBs desses países e a força que eles tinham, né? Então, observa aí como que na América a gente só tem o Brasil aí oficialmente nos BRICS. Mas como o Brasil é um país de dimensões continentais e estava totalmente integrado ao resto da América Latina e Caribe, era fácil o Brasil puxar todos os BRICS, né? Puxar todos os países para essa onda. E esse é a famosa imagem do cabo, né? Do cabo de internet, o BRICS Cable,
que, ao invés de passar toda a nossa informação produzida nas redes digitais por Miami, iria passar pela África do Sul, Ilhas Maurícias, chegando aqui na Índia, na China e na Rússia. Imagina se eles iam deixar. Bom, aí alguns cúpulos, né? Esse debate que saiu em vários lugares. Isso é um site de pesquisa americano que mapeia toda essa produção realizada nos BRICS, né, por várias categorias, transporte, energia, comunicação, saúde, etc. Está aí, chama aiddata.org. Esse mapinha aqui está ruim à esquerda, mas ele é um mapa de 2017 que mostra as parcerias comerciais principais do Brasil e como, por estado, e como a China predominava em 2017 nessas parcerias comerciais. Bom, então, Banco dos BRICS, eu tenho aí algumas notícias, vamos pular, senão a gente não consegue avançar. E aí um texto do Pepe Escobar, né, já em 2017, dizendo, né, que os BRICS seria uma sigla, né, um conceito amaldiçoado no eixo Casa Branca-Wall Street e que só tinham de ser os primeiros alvos da guerra híbrida. E aí eu até coloquei um asterisco, porque a gente usa esse conceito de guerra híbrida, é o nome de um livro do Koríbiko, um pesquisador russo que vive, eu acho, nos Estados Unidos ou no Canadá, não sei, e que a gente trouxe ele, a gente fez uma apresentação dele para lançar o livro Guerra Híbrida na Escola de Arquitetura, 2 anos atrás. Eu vou mostrar aqui no próximo slide. E aí, quem quiser acessar, está lá no YouTube do Indisciplinar, essa fala do Koríbiko adaptando o conceito de guerra híbrida ao Brasil, né? Então, ele mandou para a gente, o Danilo, que é um pesquisador nosso, e o Arthur, que era um bolsista, eles fizeram a tradução e legendaram essa fala, né? Então, foi um evento que a gente fez com a editora Expressão Popular na Escola de Arquitetura. E aí tem entrevista deles no Tutameia, e aquela revista Indisciplinar que trata de geopolítica, soberania, tem essa entrevista dele reproduzida também. E naquela revista, gente, também tem um ensaio fotográfico que o Pepe Escobar fez para a gente sobre as viagens dele na Rota da Seda. Tá? Bom, e aí a famosa Rota da Seda, que a gente está investigando, tem milhares de mapas na internet sobre a Rota da Seda, nenhum parece com nenhum, não tem um mapa oficial, e a gente vai ter a semana que vem a aula do Anderson tratando desse assunto, mas para ver, né, a importância dessa multiplicidade de conexões de gasodutos e estradas, ferrovias, portos, etc., da Rota da Seda. Bom, aí a gente chega na Rota da Seda e a relação dela com a América Latina. Então, a gente já viu lá o CELAC, né, que é essa comunidade para os estados latino-americanos e caribenhos, né? É essa rede criada, essa instituição criada para unir a América Latina e integrar a América Latina, e a visita, o lançamento em 2013 da Rota da Seda, oficial por Xi Jinping, e o encontro que a gente teve, um fórum China-CELAC em 2018. Né? Então, como que isso vem avançando a revelia, mesmo depois do golpe, a gente continua tendo esses encontros e esse avanço, tanto dos BRICS. No ano passado, os BRICS fizeram o encontro, né, o fórum dos BRICS, foi no Brasil, eu acompanhei em tempo real, mas nenhuma TV mostrou. O Xi Jinping veio ao Brasil, o Putin veio ao Brasil, eles se encontraram em Brasília numa série de solenidades, fecharam vários acordos e a gente não acompanhou. Então, mesmo depois do golpe e da saída da Dilma da presidência, esses blocos continuam se organizando, uns com mais força, outros com menos força. Bom, então a gente tem
como base aí também financeira o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e o Fundo para a Rota da Seda juntos nessas negociações. E é isso que o Xi Jinping apresenta, então, nessa reunião que acontece no Chile, né? E aí eles fazem lá uma declaração especial de Santiago, que declara que a China considera os países da América Latina e do Caribe como parte da extensão natural da rota marítima da seda e como países indispensáveis na cooperação internacional. Por quê, gente? Porque eles também querem chegar pela costa oeste do Brasil, e não só pela costa leste, né? Do Brasil não, da América Latina, porque o Brasil não atinge a costa oeste. Mas se você tem uma América Latina unificada do ponto de vista comercial, se você tem grandes rotas internas que atravessam de ponta a ponta, como é o caso da transoceânica, né, que começa no Rio de Janeiro e vai acabar lá na divisa com o Peru e com a Bolívia, eu acho, atravessa a Amazônia inteira, você já tem essa conexão, não mais pelo Atlântico, mas pelo Pacífico, né? Bom, e aí, em julho de 2014, o Xi Jinping anuncia o marco da cooperação, e no seu discurso, né, ele vai falar de 3 pontos específicos que nos interessam, né? Se refere ao plano de cooperação China-LAC para orientar os projetos de cooperação específicos. O item 3 identifica 3 forças impulsoras para a cooperação, nomeadamente o comércio, o investimento e a finança, e o 6, as 6 áreas de cooperação, energia e recursos. Construção de infraestrutura, agricultura, manufatura, inovação científica e tecnológica e tecnologia da informação, né? Então, a gente tem aí, vamos dizer assim, esses países latino-americanos e caribenhos já dentro de uma proposta explícita, com um acordo assinado e que pouco a gente ouve falar. E aí, o questionamento, né, se é viável ou se é possível essa conexão. Parece que sim, né, gente? Porque está acontecendo de uma forma bastante invisível para a gente que só acessa a informação via Globo ou a distribuição da Reuters, que é essa distribuição de informação que está sempre criticando a China e a Rússia, sempre criticando esses países do bloco asiático, né, euroasiático, e nunca mostrando os investimentos e as parcerias que estão acontecendo de forma invisível para a gente, praticamente, né? A Rota da Seda já teve um monte de nome, né, gente? Vocês vão ver aí, tá lá para vocês verem, eu não sei quem viu o vídeo do Pepe Escobar, a entrevista, né, a aula que ele deu para a gente no semestre passado. Ele vai detalhar esses vários nomes da Rota da Seda, ele vai contar da origem da Rota da Seda, vamos dizer assim, antiga, que é a referência para o lançamento dessa nova Rota da Seda em 2013. E aí tem um artigo muito bom com esse pesquisador, José Eustáquio Alves, que saiu no Instituto Humanitas Unicinos, que ele vai dizer que a gente está vivendo agora um turn point total, que é a maior transformação econômica dos últimos 250 anos, né? Então, que a gente tem uma guinada radical no mundo, né? Não só o país, né, a China, apresentando as maiores taxas de crescimento, né, que veio aí durante muitos anos de 10% ao ano, né, durante 35 anos, desde o final da década de 70, né? E mesmo com o PIB diminuindo, a gente ainda tem aí uns 6%, e agora, depois da pandemia, eu acho que a gente vai atingir uns 3% ao ano, enquanto o resto dos países, o PIB cai, né? Isso aí, de alguma forma, a Cirlei falou, né, na semana retrasada, das diferenças de governo aí do Deng Xiaoping, que vai abrir o país para a chegada do Xi Jinping em 2013, né? Como que o mundo dá uma guinada em 2013. O Xi Jinping também vamos dizer assim, muito ativo na perspectiva da diplomacia chinesa, é como se tivesse chegado o momento correto do planejamento deles a longuíssimo prazo
de um renascimento nacional, né? Então, eles vão dizer aqui, né, o Alves vai dizer que o Deng Xiaoping ele tinha uma diplomacia discreta, ele faz a abertura do país, mas o Xi Jinping ele se torna aí um porta-voz de uma política agressiva de disputa aí no mercado internacional e em diversos setores, né? Inclusive na produção de narrativa. Mas o quê? Aí a gente vai ter uma série de gráficos nesse artigo, bons gráficos, a maioria deles feitos pelo FMI, gráficos de 2019, mostrando, por exemplo, a taxa de crescimento do PIB da China, Índia, Rússia, África do Sul e Brasil, e olha a China, né, como que ela vai tendo uma taxa de crescimento, ela um pouco, né, a partir da crise de 2008, todo mundo cai junto, e a gente tem aí, a partir de 2016, e com uma projeção de crescimento da Índia, né? Então, por isso também, tantas disputas Índia-China. E agora a gente está assistindo, nessa semana que passou, a China e a Índia sentaram para conversar. Então, aquela briga que estava acontecendo na fronteira também, ela parece que vai cessar, né? Outra coisa que vai ser muito importante para entender os textos, entender as aulas, a fala da Dilma, a fala do Pepe, a fala do José Luiz Fiore, né, das aulas gravadas, é entender como que a gente teve diversas formas de revolução industrial, né? Uma primeira revolução industrial, 1760 a 1830, né, que marca o ritmo da produção manual a mecanizada, né? Então você vai mecanizar essa produção, né, de insumos, produtos e peças, máquinas, etc. Depois, em 1850, a gente tem a segunda revolução industrial com o advento da eletricidade, que permite, né, essa manufatura e essa produção em massa. Depois, em meados do século XX, a gente tem a terceira revolução industrial com a chegada da eletrônica, da tecnologia da informação e das telecomunicações. E agora nós estamos vivendo aí a quarta revolução industrial, ou a indústria 4.0, com o advento da chegada desse novo modo, né, de produção, comunicação e etc., via esse mundo totalmente digitalizado, né, sobre outras bases tecnológicas. E aí, gente, essa quarta revolução industrial, se a gente for dando buscas aí, tem muitos pensadores falando isso, né? Mas essa convergência das tecnologias digitais, físicas e biológicas, elas marcam essa quarta revolução industrial. O uso da engenharia genética e das neurotecnologias. Quem é o cara, exemplo maior disso, que está na crista da onda agora, né? É o do Tesla lá, gente. Como é que ele chama? Esqueci o nome dele. O Elon Musk. O Elon Musk. Elon Musk. Né? O Elon Musk chegou para substituir ou para brigar de frente com Bill Gates. O Bill Gates, por exemplo, talvez o principal representante no mundo da tecnologia do neoliberalismo progressista, desse império transnacional, com essa agenda 2030, né? Que inclui todas as pautas climáticas e as pautas de costume, etc. Mas o Elon Musk, vamos dizer assim, ele é mais escrachado, né? Ele surfa melhor nesse novo mundo que é, inclusive, marcado por um certo retorno do conservadorismo nos costumes e na fala, né? Então, assim, ele, quando tem que atacar o Evo Morales e a esquerda latino-americana, ele ataca abertamente. Isso nunca iria acontecer. O Obama nunca iria. O Obama ataca destruindo, né? Proibindo a entrada de imigrantes no país, mas ele não ataca verbalmente, via narrativa, né? O Obama ele representa o que a gente chama aí de capitalismo fofinho, né? Já o Elon Musk não tem pudor nenhum, né? É o cúmulo da sinceridade, bem na sintonia aí com Trump, com Bolsonaro e com outras lideranças neoconservadoras no mundo, né? Então, o cara está aí, vamos dizer assim, na ponta. E a primeira empresa, gente, eu fiquei outro dia assustado, a primeira empresa do Elon Musk, a Tesla, foi criada em 2013. Olha esse 2013, né?
Eu acho que 2013 é o ano dessa virada, sabe? No mundo todo. Ele era um dos fundadores da PayPal antes. De Exatamente. acreditar a Tesla veio da PayPal. Então, é Exato. bem antes da Tesla. E ele não é americano, né? Ele é africano. De família rica e tal, né? Mas assim, ele é um africano, o que também desloca essa coisa do herói capitalista meritocrático americano, né? Ele é outra coisa. E está aí também, né? Assim, promovendo todo um sistema e produzindo e lançando, né, satélites, foguetes e tal, totalmente alinhado com a Eurásia, né? Totalmente aliado com Putin. Xi Jinping chamou o Putin para conversar essa semana no Twitter. Então, ele é um cara muito irônico, né? É um cara com outro perfil, assim, desse novo mundo que chega e que a gente tem dificuldades de entender. Porque tem zero de politicamente correto, né? Zero. Bom, esse cara aí, que é diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial, né, o Klaus Schwab, ele vai cunhar esse termo da quarta revolução industrial. Então, só para trazer essa informação também, e que essa quarta revolução industrial, ele lança esse livro, né, que se chama A Quarta Revolução Industrial. Então, acho que vale a pena, para quem tem interesse nesse assunto, passar os olhos. Tem ele em PDF pela internet toda aí, tem ele em português, e que tem o foco nisso, né? Que a gente já falou, na nanotecnologia, na neurotecnologia, na biotecnologia, na robótica, na inteligência artificial, na internet das coisas, e para a gente, da arquitetura e da produção do espaço, totalmente ligada à ideia de cidades inteligentes, né? A questão das mobilidades, e Marcelo vai dar uma bela aula para a gente sobre isso, que o Marcelo é mais especialista nesse assunto. Bom, e de alguma forma, gente, a China se torna, então, desde 1978, há 4 décadas, a fábrica do mundo. E qual é a principal crítica que a gente tem, principalmente vinda da esquerda? É que a China explora a sua força de trabalho, né? O seu trabalhador, ele ganha muito mal. Mas dizem que isso está completamente jogado por terra, que a China está em outro estágio muito mais avançado com relação às forças de trabalho no país, né? E aí os dados são inúmeros. A Cília trouxe vários dados para a gente, por exemplo, da retirada de quase metade do país da linha da pobreza, né? Aí a gente ouve muito falar desse plano Made in China 2025, né? Eles têm esses planos quinquenais, e aí esses são os principais focos desse plano Made in China, né? Equipamentos eletrônicos, microchips, tecnologia de informação, máquinas agrícolas, tecnologia aeroespacial, novos materiais, equipamentos ferroviários, eficiência energética, energia renovável, veículos elétricos, equipamentos de engenharia oceânica, navios de última geração, ferramentas de controle numérico robótica e dispositivos médicos avançados. Bom, tudo isso tem a ver com Rota da Seda, né? Todas essas estratégias de expansão comercial e produtiva da China. Algumas previsões, né? Que em 2024 a participação da China será quase 10 vezes superior ao tamanho da economia brasileira, né? E aí, como que China, Índia, Rússia vão cavalgando na frente do Brasil. E aí, esse autor, né, aquele autor que eu tinha mostrado para vocês, o Alves, com a entrevista lá na Unicinos, ele vai falar, né, dos BRICS aos RICS. Então, o Brasil saiu desse circuito, a gente está vendo que não, né? Tudo indica que não, é pouco falado. Por quê? Porque, politicamente, a base do Bolsonaro ela é tão conservadora que ela não gosta da China, né? Eles chamam a China de globalista e dizem que a China está junto com esse império transnacional globalista. E muitas vezes está mesmo, só que ela está junto, mas se tornando superior, né? Então, no seu soft power, né? Muito difícil identificar
a posição da China, porque ela está de bem com todo mundo, a princípio, né? A participação dos países do grupo BRICS no PIB mundial, né? Então, essa era a projeção. Agora, imagina, né? Olha a participação do PIB chinês, projeção para 2024. Claro que a pandemia deve ter mudado muito e eu não tenho outros dados para falar isso. Isso daqui é a participação dos BRICS e da operação da conexão Xangai no PIB global. Vou mostrar para vocês um pouco sobre essa instituição criada, né? Bom, aí a Cília já falou, né, desse período de humilhação da China, e a partir da Revolução Comunista de 1949, eles têm um projeto de, em 2049, a China ser realmente completamente comunista, né? E eles dizem, inclusive, que o chinês não vai trabalhar. É muito louco isso. Se vocês verem os discursos do Xi anuais, ele faz uns discursos, vale a pena procurar, né? Ele assumindo, ele é da ala mais comunista de todo o partidão, né? De todo o Partido Comunista, ele é da ala mais comunista, mais à esquerda, se a gente pudesse falar sobre isso. Alguns gráficos interessantes, né? Do centro do mundo, né? Da evolução da gravidade econômica da Terra ao longo do tempo, 1913, 1940, na Inglaterra, chegando nos Estados Unidos e voltando para o pivô econômico do mundo em 2025, né? Que é aí entre Índia, China, Rússia e, vamos dizer assim, quase que na mancha aí da Rota da Seda. Bom, acho que isso daqui também a Cília falou na aula retrasada, retirada de quase 1 bilhão de habitantes da situação de extrema pobreza, desenvolvimento científico, isso a gente já tinha falado. Esse mapa a gente já mostrou, ele é o mapa mais clássico aí, sobre a Rota da Seda, são as cidades que a gente está, algumas a gente está trabalhando, né? Que chega a Roterdã, depois volta a Veneza, Atenas, Nairobi, Gwadar, que o Pepe vai falar muito disso na nossa entrevista com ele, na nossa aula, na aula que ele dá para a gente, né, que é o Paquistão, aqui na pontinha do Paquistão. E aí, gente, que alguns autores já estão defendendo que está acontecendo uma substituição de uma ocidentalização do mundo por uma orientalização do mundo, né? Então, que a gente está assistindo aí a substituição dos Estados Unidos, ou desse império anglo-saxão transnacional pela China, né? E pelos seus países de zona de influência. Eu iria começar outra aula aqui agora, não vou fazer isso, vou parar por aqui. Essa é a Organização de Cooperação de Xangai, que tem aí vários países que a gente está trabalhando, né? Afeganistão, Bielorrússia não, mas Irã, Mongólia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão. Então, acho que vale a pena vocês darem uma investigada na Organização de Cooperação de Xangai, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, é esse mapinha aqui, ó. Então, tem uma página na Wiki com eles, com bastante informação. Acho que vale a pena uma investigada. E eu vou fechar a aula com um vídeo que eu espero que vocês consigam ouvir, mas, de qualquer forma, só de assistir já está bom demais. Isso é um infográfico que vai mostrando... Aqui, olha, é um infográfico que vai mostrar a exportação em dólar dos países ao longo dos últimos anos, né? E aí é das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. E aí, gente, propaganda? Que isso? É propaganda. Né? Isso. Então, olhem isso.
Bom, eu parei, fui dar um print, parou. Mas, voltando, você estava ouvindo com som também? Sim, estava ouvindo né? com som. Mas voltando, assim, de qualquer forma, né, é interessante da gente observar como Estados Unidos, China e Alemanha competem lá em cima, disparado na frente dos outros países que ficam ali alternando, né, abaixo de Estados Unidos, China e Alemanha. E aí, quando a gente tem a Merkel no encontro agora de Davos, anunciando apoio à China e à Rússia, vocês conseguem imaginar a situação de disputa geopolítica global na hora que você soma China com Alemanha, com Rússia? Então, assim, fazer essas somas em termos de capacidade de exportação e de produção para o consumo interno, né? Isso aí a gente está vivendo um momento muito parecido, segundo alguns autores, inclusive o Putin, que fala em Davos, à situação da
de antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, essa turma, tanto neoconservadora do imperialismo, quanto americana, nativista, das oligarquias nacionais americanas, das redes de oligarquias globais, mas o império transnacional progressista, neoliberal, fofinho, que junta a ONU, OTAN e as fundações todas, as ONGs todas, contra esse avanço do bloco eurasiático, ainda mais se ele se soma à Alemanha, né, gente? Então, tudo isso para dizer como que o nosso território, como que o Brasil se coloca dentro de uma disputa de dimensões geopolíticas, né? Nessas condições geopolíticas. Então, vamos lá estudar a Rota da Seda, vamos entender como que funciona o desenvolvimento da Rota da Seda, vamos entender que ela serve para fazer com que fluxos de mercadoria, de cultura, de subjetividades, né, de gasodutos, de estradas, pessoas, mas, assim, de alguma forma, a gente está assistindo um avanço desse grupo eurasiático sobre o resto do planeta Terra. E nós estamos aí, a gente viu aí, né, esse encontro que aconteceu no Chile, estamos aí envolvidos diretamente com isso. Uma outra coisa que eu queria dizer, que é a última coisa assim, da aula, que eu fiquei pensando hoje, é que a gente deveria incluir na nossa planilha, Marcelo, eu não estou com ela aberta aqui nesse computador, mas pudesse incluir, eu acho que a gente deveria incluir as principais ONGs e fundações internacionais em cada uma daqueles países, se elas existem, sabe? Então, assim, a gente sabe que na Síria, por exemplo, tem os capacetes brancos, que são um grupo da CIA, que fica lá, só aparece foto deles fazendo bem, mas eles são uma espécie de espiões, né? Então, a USAID, a NED, a Ford, a Open Society, a Rockefeller Foundation, como estão essas grandes ONGs e fundações nessas cidades que a gente vai pesquisar da Rota da Seda? Eu acho que vale a pena fazer esse levantamento, porque eles vão, com certeza, produzir resistência por onde esses projetos de desenvolvimento passaram, né? Agora, acontece que são países, vamos dizer assim, com uma democracia de outro caráter que não liberal. Então, por exemplo, na China, tudo isso que eu disse é proibido. Desde 2016, a China proíbe que todas essas fundações atuem dentro do seu território, né? Semana passada eu falei para vocês, né? A China proibiu a BBC, a principal canal, meio de comunicação dos globalistas lá em inglês, acontecer na China. E aí depois eu estava ouvindo uma matéria, que depois da aula, que o contrário é verdadeiro. Parece que essa decisão, o Xi tomou essa decisão depois deles proibirem a TV chinesa, a CGTV, de atuar na Inglaterra. Então, assim, essa disputa agora pela narrativa, né? A Russian Television é proibida em vários países, a Sputnik também, né? Então, assim, como que agora eles vão tentar fechar o cerco da comunicação nos países também. Então, me interessa muito a gente colocar aí se existem ou não essas redes das principais fundações na Rota da Seda. Acho que vai ser uma coisa importante da gente rastrear. Mas é isso, gente. O resto da aula, mais 80 slides, é sobre clusters urbanos e zonas econômicas especiais. E aí eu acho que vale a pena, talvez no dia que o Marcelo for dar aula, na hora que o Marcelo acabar a aula dele, eu posso falar um pouco sobre isso ou em uma outra aula, tá? Legal, a gente pode de repente combinar, fazer junto, né? Pode. Dividir meio a meio. Gente, vamos ligar as câmeras só para dar tchau? Desliga o compartilhamento aí, Natasha, pra gente ver. O compartilhamento tá ligado? Tá. Eu não sei desligar esse compartilhamento, não. Achei.
Bom, gente, muitos de vocês já viram essa minha aula 1000 vezes. Henrique, Matheus, Caio, Tirley. Mas eu acho que, de alguma forma, contextualiza a nossa perspectiva. Eu não vou defender uma perspectiva correta aqui, não, tá? É a nossa perspectiva. Então, uma coisa é falar assim, capitalismo versus comunismo. Outra coisa é entender que o capitalismo ele é múltiplo e ele está em disputa intercapitalista. E esses outros blocos que se unem têm disputas internas neles também. E que essa disputa não é mais uma disputa binária da Guerra Fria, que, em geral, a esquerda clássica fica falando. Nós contra eles. Nós somos muitos e eles são muitos. Cada caso, você tem que ir lá e analisar, naquele momento, como que essas disputas estão acontecendo. Cada caso. Então, no Brasil, a gente tem movimento social ligado ainda à União Soviética, à ideia, ao partido de não sei quem da União Soviética. A gente tem partidos de esquerda brasileiros ligados ao Partido Comunista Chinês. A gente tem partidos ou movimentos sociais brasileiros ligados a, vamos dizer, a grupos de esquerda latino-americana, apoiadores do Maduro e do governo cubano. A gente tem outros grupos de esquerda no Brasil que são contra o Maduro, a Venezuela, chama a Venezuela de ditadura, chama a China de ditadura. É tudo muito sutil. Do mesmo jeito que não existe o capitalismo, não existe a esquerda. São muitas esquerdas, muitas, né? As mais revolucionárias, as mais reformistas, a social-democrata mais próxima aí do reformismo, a esquerda radical, a esquerda mais autonomista, em defesa de democracia direta, de ações diretas no território, uma esquerda desenvolvimentista, outra esquerda antidesenvolvimentista, outra esquerda que defende o desenvolvimento sustentável, né? Então, é tudo muito complexo, né? E essa rota da seda vai sair atravessando tudo isso aí, né? Claro que eles devem ter um big data, um mapa disso tudo, para poder avançar nos territórios, mas é bom a gente saber, né? Então, assim, vai ter muita gente dizendo que a China é imperialista, né? Aí outros defendendo assim, não, gente, não dá para falar que a China é imperialista, porque a China faz parte do bloco dos países que sempre sofreram esse imperialismo. Aí outros dizem, não, mas a China já foi império há alguns 1000 anos atrás. Ah, mas nos últimos anos, não. Então, tudo não é para adotar uma teoria relativista, mas é para dizer que não tem uma verdade. A gente está tentando trazer aqui uma perspectiva nossa que a gente está construindo, ao mesmo tempo rastrear e mapear coisas de fato no território e ver como é que está acontecendo. E cada um vai ter uma interpretação e uma análise, né, um diagnóstico e também uma perspectiva de como atuar e do que pensar e de como agir daqui para frente, se é bom ou não para o movimento, se é bom ou não para o partido, se é bom ou não para uma tendência dentro do partido, se é bom ou não para um país, qual política é boa, qual que não é. Então, assim, isso está em aberto, né? Estamos aí só tentando entender que mundo louco é esse. E eu acho que essa coisa da vacina e da pandemia também é um belo mapeamento das forças geopolíticas. Dava para fazer só um mapa das vacinas. Onde chega Sputnik, onde não chega Sputnik. Então, Sputnik chega na Argentina, chega na Venezuela, chega em Cuba, chega em alguns estados no Brasil, mas isso não significa que chega só na esquerda, né? Ontem, o governo do Paraguai, hoje de manhã e ontem, que é um governo conservador, mandou recado para o Putin, está lá morrendo de amores, agradecendo a vacina Sputnik, querendo fazer 1000 parcerias. Essa divisão do mundo entre esquerda e direita, eu não estou defendendo que ela acabe, não, eu estou dizendo que ela acabou. E a gente está preso ainda nessa dicotomia. São grupos políticos, econômicos se formando de um jeito muito diferente, né, do que a gente está acostumado aí com o que aconteceu no século XX. Então, é isso.
Alguém quer falar alguma coisa? Oba, eu vi uma dica aqui do Diogo sobre um texto. Gente, depois vamos salvar o nosso... Marcelo, você salva essa dica do Diogo aí pra Já gente? vou colocar aqui, vou colocar lá nos textos lá do Teams. E aí vale a pena também, vai ser interessante vocês verem, não sei se vocês já assistiram, né? Para assistir, para complementar a aula de hoje. Já era para ter assistido aí o Elias Jabur e o José Luiz Fiore. Assistam, tá lá no ar. Assistam também a outra, que é do Gilberto Libânio, que vai falar muito de China, com a Mônica Bruckmann. Maravilhosa essa mulher falando da rota do algodão, que vai complementar um pouco essa minha fala, e ela vai trazer muitos dados, né? Muitos gráficos, diagramas, muitos dados sobre essa integração latino-americana e vamos dizer assim, a América Latina como um território muito importante para essa Revolução 4.0, porque a gente tem terras raras, tem nióbio, tem lítio, a gente tem muito, vamos dizer, commodity que interessa a esses 3 grandes grupos, né? Não interessa um só, interessa aos grupos no poder. Essa aula do Gilberto Libânio e da Mônica, eu já vou colocar aqui também no canal da aula 3, tá bom? Para vocês assistirem. Acabou de editar ela? Ela foi editada agora, Não, né? já tem mais tempo. Eu acabei Ela é a 4ª, né? É a 4ª. Mas eu vou colocar aqui, tá? Que aqui eu vou colocando cada aula, eu vou colocando os vídeos de referência, né? E faltam 2 aulas ainda, né? Falta do Dejan Falta só uma. Falta só uma. O Dejan já tá lá? O Dejan Mihalovic e a Dilma. Não, só falta o da Dilma agora. Ah, do Dejan tá lá também? Já tá lá. Então tá. Mas é isso, gente. Acho que agora, assim, os grupos, tá todo mundo ok? Tá tudo dando certo? Todo mundo se ajeitou? Agora eu fiquei de conversar com o Saulo. Eu tive umas dúvidas aí. Né? E depois, se tem mais alguém mais quiser conversar, a gente continua conversando aqui. Ele quer uma orientaçãozinha assim, do trabalho. Você ficou lá em Veneza mesmo? Tô quase te levando para o Paquistão. Vamos para o Paquistão. Você achou alguma coisa em Veneza? Ué, Nath, eu conversei com a Samantha, que ela não tinha vindo na semana passada, a gente conseguiu trocar ideia, mas estamos lá. Se vocês não acharam nada em Veneza, vai para Guaidã. Sério. Vai para o Paquistão. Tá lá vazio. O que mais? Ai, gente. Então vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Vou parar a gravação aqui, porque agora a gente... Eu, de vez em quando, vou lá na planilha e não estou vendo muito movimento.